Vimos na lição de ontem que Pedro identificou o Senhor Jesus como Cristo. Livro de Marcos, capítulo 8, verso 29. Respondendo, Pedro disse-lhe: Tu és o Cristo. Bem, Jesus estava identificado como o Cristo, como o Messias, como o ungido. Mas qual seria agora, então, a missão do Messias? Qual seria a missão do ungido? Vamos continuar o livro de Marcos, no capítulo 8, versos 31 até o 38. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse a respeito da sua missão, de qual seria a sua missão. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Jesus já tinha falado algumas vezes para os discípulos, e nós já estudamos isso, sobre como seria o final da sua vida, que ele seria rejeitado, que ele seria morto e que ressuscitaria. Mas agora ele estava falando claramente. Qual era o objetivo da missão? Qual era a missão? O que aconteceria na missão do Senhor Jesus Cristo? Sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Esse era o roteiro para a salvação, o roteiro para o resgate da humanidade. Mas não era isso que os discípulos queriam ouvir. Pedro, quando identificou o Senhor Jesus como o Messias, para ele era aquele Messias libertador, mas libertador do jugo romano, um libertador material. Verso 32, continuando. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro chamou Jesus e falou: escuta, não é isso. Não é isso que você tem que falar. Não faça isso, você vai desanimar o povo. Porque ele estava pensando na revolução, ele estava pensando na revolução libertadora da nação. E o Senhor Jesus estava tratando da libertação da humanidade. Jesus, porém, voltou-se e, fitando aos seus discípulos, respondeu a Pedro e disse-lhe: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro estava pensando na libertação nacional, não na libertação do Evangelho, a libertação de toda a humanidade. Vou ler um parágrafo da nossa lição. Foi uma notícia chocante. Pedro, que havia acabado de confessar que Jesus era o Messias, chamou de lado e o repreendeu por dizer essas coisas. Tudo isso tinha sido contado em discurso indireto, mas agora Marcos relata as palavras de Jesus que devem ter doído nos ouvidos de Pedro, pois Cristo o chamou de Satanás e lhe disse que saísse do seu caminho, uma vez que esses pensamentos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era oferecer o seu Filho como sacrifício para a salvação daqueles que nele crescem. As palavras de Pedro não eram para ajudar ou consolar Jesus na grande prova que estava diante. Não estavam em harmonia com o plano divino da graça para com o mundo perdido, nem com a lição de sacrifício que Jesus viera ensinar com o seu exemplo. Jesus estava falando: olha, a minha vida vai ser assim. Eu vou sofrer, vou ser rejeitado, vou morrer e vou ressuscitar. Agora, então, o Senhor Jesus vai ensinar aos discípulos. Se isso vai acontecer comigo, que sou o Cristo, veja o que vai acontecer com aqueles que me seguirem. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguir ao Senhor Jesus, irmãos, é uma vida de sacrifício, é sacrificar a nossa vida carnal, é sacrificar os nossos desejos carnais, é sacrificar o nosso eu. Ainda ensinamento do Senhor Jesus, no verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, será salvo. Esse é o paradoxo do cristianismo, irmãos. Para você ganhar a vida eterna, para você se salvar, você tem que perder, você deve perder a nossa vida espiritual. E se você perdê-la, você então vai obter a salvação. Veja, salvar significa perder.
E perder a nossa vida carnal significa salvar a nossa vida espiritual. Veja ainda o verso 36 e 37. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? O Senhor Jesus está falando assim. Dá para comparar vantagens materiais com vida eterna, com salvação? O que daria um homem pela vida eterna? Todos os seus bens, tudo o que tivesse. Mas se você quiser se apegar à sua vida carnal, aos seus bens, aos seus desejos carnais, você pode e vai perder a vida eterna. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Portanto, irmãos, os crentes, desde os discípulos, não podiam se envergonhar de Cristo, de um Cristo sofredor, de um Cristo humilhado, mas sem se humilhar, sem se escandalizar, sem se envergonhar do Senhor Jesus Cristo, serão então engrandecidos quando o Senhor Jesus voltar. Vou ler João 12, 25, na nova tradução da linguagem de hoje. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida, isso é, a sua vida carnal, neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira, a vida eterna. Quem ama a sua vida aqui nesta terra não terá a vida verdadeira. Qual é a vida verdadeira? A vida verdadeira é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a razão do Evangelho. O Senhor Jesus veio para que a gente tenha vida, para que a gente tenha vida em abundância. E essa vida em abundância significa vida eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a gente possa aprender com os discípulos, aprender com Pedro, qual é a verdadeira missão do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a verdadeira missão do Senhor Jesus Cristo? E dessa forma nos tornarmos cooperadores dele, nos tornarmos discípulos dele, apresentando o Senhor Jesus Cristo. Não o Senhor Jesus Cristo que vai resolver os nossos problemas materiais, os nossos problemas carnais, mas aquele que vai nos dar a vida eterna, uma vida eterna e feliz.